E aí, meus senhores, tudo bem? Então, desculpa a demora na gravação dos vídeos, é que embora eu tenha terminado faz tempo a manutenção no computador e na GPU, eu não consegui gravar os vídeos porque eu tô fazendo uns cursos, tô estudando, inclusive até tô fazendo um curso de Premiere para tentar melhorar essa edição de vídeo que eu tenho feito, né, que eu mesmo faço, né? Por isso que eu conto com a colaboração de vocês, para dar like, se inscrever e compartilhar, tá bom? Então, esse vídeo especificamente é o vídeo que eu estou fazendo sobre a manutenção da minha GPU que eu importei do AliExpress, tá? Lógico, né? Uma GPU usada, teoricamente remanufaturada 90% lá, 99% lá. E logo quando eu abri ela, dava para ver que os thermal pads das memórias, eles não encostavam direito no dissipador, não encostavam. Então vocês vão ver isso no vídeo também. E aproveitei já, falei, não sei quanto tempo tá essa pasta térmica do chip, né, da GPU que tá lá. Não sei se tá bom, se não tá bom, qual é, se funciona, se não funciona, se os números estão bons ou não estão bons. Então o que eu fiz? Eu tirei um print antes da manutenção e depois da manutenção. E, por incrível que pareça, uma simples manutenção nessa GPU deu uma diferença brutal. Então se você quer ver a diferença, quer saber qual a manutenção que eu fiz e como eu fiz, fica até o final do vídeo, deixa o like, se compartilha e comenta aí. Então, valeu, bora pro vídeo. Pessoal, aqui eu só tô mostrando para vocês o estado da minha GPU. Eu não limpei ela, só tirei do meu gabinete, tá? Só para mostrar para vocês mesmo como está o status atual da minha GPU. Aqui eu tô mostrando na lateral da GPU, para ver se vocês conseguem ver. Vou até pausar o vídeo para ver se vocês conseguem ver que o thermal pad das memórias não está encostando no dissipador. Mostrando aqui com o backplate removido, onde também tinha uns dois thermal pads, né? O que é original também desses modelos de placa. Não que o thermal pad é original, mas que vem originalmente em thermal pad em dois locais aqui nessa placa. Dá para ver também uma umidade, não sei se é umidade ou um óleo, não sei se é do thermal pad ou de um fluxo recorrente de alguma manutenção. Só mostrando aqui também a abertura da TV, não tá tão suja assim. Dá para ver também que há marcas de pintura no dissipador e que uma das ventoinhas já foi mexida porque dá para ver que tá sem um adesivo, ó. Aqui mostrando para vocês, removido o dissipador. Tá bem marcado aqui onde tá as controladoras da placa, né? Tá bem encostado no dissipador, o thermal pad estava correto. Mas como vocês podem ver também, os thermal pads da memória não tem marca de contato com relação ao dissipador. Então o problema também. Tentei identificar aqui qual é a memória utilizada em todos os padrões. Tá um pouco ilegível para mim, mas eu consegui ver que todas as memórias são iguais. Está com 12 GB de memória RAM, então até agora eu não tive problema. Aqui só quero mostrar alguns detalhes do dissipador. Dá para ver que ele foi pintado, mas eu esperava ele estar mais empoeirado, até que não está tanto. Então, como eu removi ele todo, eu vou dar uma lavada e depois ficar bem. A fim de ilustrar a diferença dos thermal pads, esse thermal pad que eu estou medindo é o thermal pad original. Ele tem mais ou menos 2 mm de espessura. O thermal pad ideal para as memórias dessa GPU, para que elas mantenham contato com o dissipador, é de 2,5 mm aproximadamente. Aqui eu só estou mostrando para vocês a embalagem do thermal pad que eu comprei no Mercado Livre. Tá? Se vocês quiserem, tá aí as especificações, modelo e a marca, para vocês poderem estar procurando se quiserem comprar igual. Aqui também eu queria mostrar para vocês a pasta térmica que eu comprei para utilizar aqui tanto para a manutenção da minha CPU quanto para a manutenção da GPU. E essa Thermaltake aqui, de 12 watts por metro Kelvin, né? Parece uma boa, tem umas boas avaliações na internet, então eu resolvi comprar ela para aplicar.
E o resultado no final foi muito bom para vocês verem. Eu vou estar aplicando aqui, tá, no chip, da mesma forma que eu aplico no meu processador. Não sei se é a melhor maneira, tá? Existe uma polêmica muito grande aí sobre pasta térmica, forma de aplicar pasta térmica e por aí vai. Mas no final das contas o resultado foi muito bom, deu tudo certo, então eu apliquei direitinho. Então aqui fica aqui para vocês só a forma que eu estou aplicando, tá? Então só dá uma olhada aí. Com relação ao dissipador, eu não consegui dar aquela limpeza que ele trata. Eu lavei ele, sequei ele, pincelei ele, mas ele ficou marcado. Eu acredito que seja por causa da tinta mesmo. Aqui de forma acelerada eu vou estar deixando para vocês a remontagem da placa, tá? Como eu não deixei a montagem inteira aqui, vou deixar a remontagem de forma acelerada. Se quiserem dar uma reduzida na velocidade aí do YouTube, mas como é só uma remontagem, não compensa deixar em modo normal, senão fica um vídeo maçante. Então só prestem atenção aí, se vocês têm esse mesmo modelo de placa, todos os parafusos tem parafusos de tamanhos diferentes, então tomem cuidado com isso. E também não esqueçam que no plate de aço na frente que tem do suporte da placa mãe, da placa de vídeo no seu gabinete, não esqueça também que tem dois parafusos que ajudam a fixar essa carcaça, tá bom? Então fica aí com o vídeo, espero que estejam gostando e não esqueçam de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Pessoal, aqui eu vou estar deixando para vocês
o teste que eu realizei no Formark. É um teste que eu realizei em Quad HD, tentando utilizar a placa no máximo apenas para demonstrar quais as temperaturas que a placa atingiu durante o teste. E vocês podem ver que eu vou deixar, que eu vou estar colocando na tela aí para vocês, quanto que ele estava batendo de teste e o quanto ele está batendo agora, para vocês terem uma noção o quanto uma manutenção preventiva barra corretiva e corretiva devido aos thermal pads estarem errados, tá? Com relação aos thermal pads das memórias, tá? O quanto isso impacta no desempenho, na verdade assim, na temperatura e consequentemente no desempenho da sua GPU. Da sua GPU não, no caso dessa GPU, que é a 6700 XT. E aí, meus sobrinhos, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo, na verdade, eu comecei a fazer ele em janeiro, eu tinha parado um pouco de fazer edições de vídeo. Tava mais fazendo lives na Twitch e tinha até parado de fazer as dicas do Tio Tatu aqui com relação aos shorts, né? Mas agora vou estar retomando aí, tava com uns projetos pessoais aí fora o YouTube, dando conta. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu removi o fundo, eu removi o fundo do vídeo, coloquei dele em vídeo broadcast mesmo, não coloquei nenhuma outra imagem. E tá uma bagunça aqui atrás, eu tô dando uma mexida aqui no local aqui de trabalho pro YouTube. Vai ficar bem legal, vai ter uma sequência de vídeo bem legal. Tem uma peça que eu tô pretendendo fazer uma rifa até pra vocês aí, né, pra tá dando aquele impulsionado no canal. E vamos lá. Então, se gostaram, não esqueçam de curtir, dar o like, comentar. Então, valeu, até o próximo.